Graça e paz, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã de sábado. Aqui somos do programa Cidade Gospel TV, produzido na Igreja Batista de Iacanga. Meu nome é Hélio Borba. Nós estamos aqui uma vez mais para trazer até vocês que nos assistem e nos ouvem uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, trazer para você notícias, algumas coisas que acontecem aqui em Iacanga ou na região. É um prazer muito grande poder entrar na sua casa. Nós pedimos licença para isso, nós pedimos a bênção do Senhor para poder estar chegando até você e pedimos que o Senhor nos ilumine nessa manhã, para que nós possamos ser instrumento dele na vida de todos aqueles que nos estão assistindo. Eu quero iniciar o programa dessa manhã de sábado com uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meu Deus, que esse início da oração que o próprio Jesus nos ensinou seja uma realidade nas nossas vidas. Que tudo o que desejamos e que fazemos seja no plural, que tudo que almejamos e pedimos a Ti seja para todos e não algo exclusivo para nós. Abençoa esse programa, abençoa mais uma vez, eu te peço, meu Deus, a Igreja Batista de Iacanga e todos que trabalham nesse ministério. Abençoa a liderança, abençoa a cidade de Iacanga, meu Deus, abençoa toda a região que nos ouve e nos assiste. Que o Senhor possa disseminar a sua paz e a sua graça por todas as casas e famílias que nos dão a honra de nos receber nos seus lares nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, nessa manhã nós queremos continuar a falar do mesmo tema que falamos no sábado passado, felicidade. No último sábado nós tivemos a oportunidade de assistir um pequeno trecho de um filme, assistimos ali um momento de vitória, como falamos, lemos alguns textos bíblicos e estamos demonstrando que a felicidade é algo que está em nós a partir de Jesus Cristo, que também está em nós, não só conosco, mas em nós. A dificuldade, talvez, de entender e aceitar certos conceitos e mais do que conceitos, certas verdades. Por exemplo, essa é uma delas. Entender que Jesus está conosco é até relativamente fácil, mas entender e aceitar e praticar e viver que Jesus está em nós é um pouco mais difícil. A felicidade está em nós, se Jesus também estiver em nós. Então, nessa manhã, nós queremos continuar a tratar desse tema, que é um tema recorrente, que é um tema atual, que é um tema que, por conta da disseminação dos meios de comunicação, por conta da comunicação de massa, hoje uma palavra, um texto pode ser reproduzido e distribuído para milhões de pessoas. Então, essa comunicação de massa facilita muitas coisas na nossa vida, mas também nos ensina muita coisa ruim e negativa. Nós queremos que esse instrumento sirva também para levar a você essas verdades que estão em Jesus Cristo. Então, felicidade é o tema que nós falamos no último sábado e voltamos a falar dele nesse sábado, a abordar esse tema nesse sábado. No sábado passado nós lemos o texto do Salmo 1, onde diz que felicidade, ser feliz, a bem-aventurança é você meditar na lei do Senhor. Nessa manhã eu quero propor uma leitura nova. Vamos ler o livro de Mateus, o capítulo 5, onde se inicia um grande discurso de Jesus no monte para os seus discípulos. E esse capítulo 5 traz especificamente as bem-aventuranças para o ser humano. Vamos ler então. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se deles os seus discípulos
e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque deles eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, aqui novamente nós ouvimos e encontramos esse termo, bem-aventurado, que, como eu disse da última vez, também pode ser traduzido por feliz. A Bíblia não parece trazer uma fórmula ou uma definição de felicidade. A Bíblia parece nos trazer e nos propor a definição de quem é feliz. Feliz são as pessoas que têm essa característica. Feliz são as pessoas que amam, como nós lemos na semana passada. Então eu quero meditar um pouco sobre esse texto com os irmãos, com os amigos que nos ouvem nessa manhã. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que não tem soberba no seu coração, que não tem orgulho, que não quer tentar fazer prevalecer a sua opinião, aquele que entende o seu lugar no reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que entende que Jesus é o que tem a opinião final e a palavra final sobre todas as coisas. Bem-aventurado é aquele que, pobre de espírito, porque não quer se ensoberbecer, não quer dominar o outro. No versículo 4, temos bem-aventurado, são os que choram, porque eles serão consolados. Então, nós passamos momentos difíceis na vida, nós somos submetidos a uma opressão que esse mundo nos coloca, nos impõe, e que muitas vezes nos levam às lágrimas. Nós temos que ter essa certeza também de felicidade, de alegria, porque nós temos um Deus que é a nossa felicidade, que é a nossa alegria. Ele vem até nós e nos consola. Bem-aventurado, no versículo 5, diz: são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a espiritualidade cristã é essa, é a espiritualidade da mansidão, da doação, é a espiritualidade daquele que se doa em favor do outro, porque foi isso que Jesus nos ensinou com a sua própria doação em favor de nós, com a sua própria morte. Então não é uma espiritualidade daquele que é valente, daquele que quer se impor, daquele que quer tudo discutir, tudo brigar e que está certo em tudo. Esses mansos herdarão a terra, diz a palavra de Deus. Bem-aventurados, no versículo 6, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos buscado justiça, nós enquanto igreja, porque aí também tem uma verdade, igreja não é a instituição também, só, exclusivamente a instituição. A igreja não é unicamente a reunião das pessoas. Eu e você somos a igreja. Então a igreja tem buscado justiça, a igreja tem buscado a verdade, ou a igreja tem fugido, ou nós temos fugido da justiça e da verdade. Nós temos lutado e proclamado e nos recusado a participar de injustiça. A palavra que diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê?
porque eles serão fartos. Nós receberemos essa justiça. No versículo 7, bem-aventurados são os misericordiosos. Nós temos tido misericórdia, nós temos aceitado a diferença, nós temos aprendido a conviver com pessoas que pensam e agem diferente de nós, de uma maneira amorosa. Nós temos aprendido a amar essas pessoas para levar até elas a mensagem do Senhor. No versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Oh, esse é um desejo de todo aquele que um dia conheceu Jesus verdadeiramente em seu coração, ver a Deus. Mas para isso é necessário que o nosso coração esteja puro. Do nosso coração seja retirado toda a maldade, toda a injustiça. Do nosso coração tem que ser retirado tudo aquilo que vem do mundo e que não vem de Deus. Então nós veremos a Deus. No versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos sido pacificadores. Quando nós nos deparamos com alguma situação de conflito, alguma contenda, ou como nós mesmos somos objetos de conflito, de ataques, quando nós vivemos situações delicadas, que envolvem várias pessoas, qual tem sido a nossa conduta? Nós temos tido uma conduta de pacificador naquele meio, naquela contenda, naquela briga, naquela disputa? Nós temos agido como pacificadores ou temos agido como pessoas que alimentam aquela disputa, como se estivesse colocando gasolina aonde já há fogo? Bem-aventurados, diz a Bíblia, que são aqueles que são pacificadores. No versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Novamente o texto vem falar de justiça e do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça. Sabe, hoje em dia esse mundo é tão opressor e se inventam tantas mentiras, se fazem tantas conjecturas sobre a verdade, relativizando a verdade. Querido, eu quero dizer, a verdade para nós não é um conceito, a verdade para nós não é algo que podemos relativizar. A verdade para nós é uma pessoa. A verdade para nós é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. A verdade para nós é uma pessoa a qual adoramos. A verdade para nós é uma pessoa a qual nós buscamos seguir. A verdade para nós é Jesus Cristo. Então, justiça é algo que Jesus Cristo veio também trazer neste mundo. E é algo que nós temos que buscar. Então, bem-aventurado e feliz é aquele, como nós vimos na semana passada, que ama e que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aqui, Jesus propõe nesse discurso das bem-aventuranças uma subversão daquilo que foi dito lá pela lei de Moisés. Em que sentido? No sentido de que a lei de Moisés nos traz mais um comportamento exterior no nosso relacionamento com as pessoas. E a bem-aventurança propõe uma mudança interior do ser humano. Jesus diz que ele não vem questionar a lei, ele não vem anular a lei, ele, pelo contrário, ele vem cumprir a lei. Mas ele traz uma proposta nova para mim, para você. Jesus quer que você se transforme por dentro, para que você seja feliz. Jesus quer ver no seu coração uma transformação e não só nas suas atitudes. É fácil ter atitudes, mas é mais difícil transformar o coração. Assim, seguindo aquilo que a Bíblia nos traz, seguindo aquilo que Jesus nos propõe, será mais fácil nós alcançarmos essa felicidade, sermos felizes e entendermos que felicidade estar em Jesus Cristo e ter Jesus Cristo
conosco e em nós, operando de maneira eficiente e eficaz no nosso coração. Eu quero trazer essa palavra para os amigos e para os irmãos que nos ouvem nessa manhã, para que todos nós possamos refletir nela. Nós temos sido justos, temos sido mansos. Pense nisso, reflita nisso. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Amém? Acharam? Atos 9, de 1 a 6. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Meus irmãos, vamos lembrar quem era Paulo. Aqui Saulo, que o nome original dele era Saulo. Era um grande homem, conhecido pela sua religiosidade extrema, temor, reverência, zelo por sua crença, por sua religião. Um grande judeu, preparado para ser um líder religioso, um líder até político, eu considero um líder completo. E esse homem, ele vai aos chefes da religião e pede cartas autorizando, dando autoridade para ele, prender cristãos. E ele pega essas cartas e vai em direção a Damasco para fazer isso. No caminho entre Jerusalém e Damasco, ele tem uma experiência com Jesus que aparece para ele e fala para ele, depois da pergunta que lhe é feita: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. A partir daí, ele mudou de vida, foi transformado pelo Senhor e tornou-se um dos maiores mártires da vida cristã, do mundo cristão. Olha só, ele sai de uma cidade com autorização para prender cristãos. Mas no caminho, Jesus para ele, e parou para sempre. Nunca mais esse homem perseguiu cristãos, pelo contrário, ele tornou-se um perseguido, como cristão que foi. E eu falei no culto passado que ele teve uma morte, ele morreu decapitado. Não teve uma morte tranquila, de velhice, morreu decapitado, sentenciado à morte, como inimigo do povo, do império, inimigo de todos que ele pregou e conseguiu levar à libertação. Agora, Paulo, ou Saulo, tinha uma profunda convicção do que ele era antes. E isso aí estava dirigindo ele em direção a fazer uma grande coisa errada. Só mesmo uma experiência pessoal com Jesus é que conseguiu libertar esse homem e impedir que ele fizesse uma coisa tão errada quanto essa. Às vezes o que nos impede de acertarmos o alvo são nossas convicções próprias, nossa própria convicção, nossa própria certeza, nosso próprio argumento. E o Senhor não trabalha com argumentos nossos, Ele trabalha com o querer da sua vontade em nossa vida. Como é que Paulo poderia supor que ele seria um perseguido como cristão? Ele não tinha isso como plano para a vida dele, mas Deus tinha. E em todo o tempo da vida cristã de Paulo, ele não teve tranquilidade. Ele não teve uma vida mansa, tranquila. Ele não teve uma vida em que ele pudesse dizer assim: agora eu posso parar, descansar, usufruir do que eu conquistei, do que eu ganhei, do que eu tenho. Nunca aconteceu isso com a vida dele. Lá na velhice dele, ele está sofrendo. Ele vai preso. E por fim é sentenciado à morte. Agora, o que leva esse homem a uma mudança tão radical?
foi o encontro com Jesus, do qual ele saiu vencido pelo amor de Deus. Irmão, se você não abre mão das suas convicções, dos seus argumentos, Deus não pode conduzir o plano dele na tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Se você está aqui invocando Deus, é porque Deus tem um plano para a tua vida. E às vezes a gente se enche de argumentos próprios. A gente acha até que a velha religião, as velhas crenças, são mais valiosas, mais verdadeiras, mais importantes do que o que o Senhor quer falar conosco, do que o que o Senhor quer fazer com a nossa vida. E se nós não permitirmos que o Senhor faça, acontecerá alguma coisa que Deus não queria que acontecesse. Esse homem, ele era um homem, uma pessoa inigualável para a época dele. Ele é considerado um homem que na história universal é visto como um grande homem. Esse homem tinha tudo para ser um dos maiores líderes da sua época, na religião, na sociedade. Mas Deus não tinha isso para ele. Deus tinha um chamado para ele. E para que esse chame fosse abaixo com tudo aquilo que ele tinha se preparado para ser, só uma experiência com Jesus. Uma das maiores razões do cristianismo ter sido derrotado em algumas partes do mundo, é claro que Cristo nunca é derrotado, mas o cristianismo praticado pelos homens pode ser. Uma das maiores causas, se não for a principal, é que em várias partes do mundo, o cristianismo que chegou naquela região era o cristianismo da formação, onde a pessoa nasce e cresce sendo formada para ser cristã, mas nunca teve uma experiência pessoal com ele. Fala de quem não conhece. Vive com uma pessoa chamada Jesus, mas nunca sentiu sua presença. É um cristianismo superficial. É um cristianismo teórico, teológico, que não tem tanto valor quanto você pensa que tem. Ele tem o seu valor informativo, mas valor de transformação ele não tem. A transformação só é possível se a pessoa tiver um encontro com Jesus. E desse encontro, ela tem que sair vencida por Ele. A pessoa tem que sair vencida por Ele. O que é ser vencido pelo Senhor? Depois que o homem tem um encontro com Jesus, quando o Senhor vence ele, essa pessoa se entrega nas mãos do Senhor. E diz: Senhor, faça a sua vontade. Eu entendi quem é o Senhor, eu entendi a sua mensagem, então a partir de agora, faça a sua vontade. Portanto, quando eu me entrego ao Senhor, a partir do momento que eu tive encontro com Jesus, então eu fui vencido por Ele. Agora, quando eu tenho uma experiência com o Senhor e não me entrego para Ele, eu venci. Eu venci, o eu venci, o homem vence. E o homem, como diz aqui uma passagem bíblica, o homem é nada diante do que o Senhor é. Deus tem um plano para a tua vida. E Ele quer dar para você a experiência que talvez esteja faltando. Se você buscar, você vai ter a experiência. Se você for escolhido do Senhor, Ele vem ao encontro da tua vida, você vai ter uma experiência de transformação de vida. Você pode fugir, você pode ir para onde quiser, você pode fazer os seus planos, como Paulo fez os dele, mas Deus vai te encontrar pelo caminho. Se eu sei disso, e vou protelando o buscar a Deus, quem perde sou eu, porque o tempo vai passando. Nós somos sujeitos ao tempo. Deus não. A gente vai passando, vai envelhecendo. Deus não. Quem perde é o homem, não é Deus. E muitas coisas ficam paradas. Deus não vai obrigar ninguém, Ele não vai ameaçar, mas vai obrigar nem o homem a ser crente. Ele não obriga nem a pessoa a ir para o céu. Ele só fala, ele trabalha. Ele oferece para o homem. Agora cabe ao homem tomar a decisão, fazer a escolha. E por que Deus fez de maneira que parece ser um pouco diferente com Paulo? Porque Deus havia escolhido Paulo. E tem os escolhidos que nunca vão escapar ao plano de Deus para as suas vidas. Nunca vão escapar.
pode fugir, fugir, fugir. Um dia Deus te encontra onde você estiver. Paulo estava cheio de si mesmo. E isso não presta para o nosso Deus, não tem utilidade. Deus quer que o homem se esvazie de si mesmo, seja uma nova criatura, seja cheio do teu espírito, para poder ser útil nas mãos dele. Às vezes, o ser discípulo do Senhor é mal interpretado, é mal visto, porque é visto de uma maneira muito imediatista, muito egoísta, muito materialista. Mas a pessoa pensa que ser discípulo do Senhor é ser aquela pessoa tão bem-sucedida que tudo que ela quer aqui na vida, neste mundo, ela consegue. Isso é a teoria que há no meio da igreja de ser uma vida bem-sucedida. Tudo que ela quer no mundo, ela consegue comprar, consegue conquistar, ter. Mas isso é materialismo, isso é egoísmo, isso é anticristão. Tem um homem na Bíblia, aquele jovem e rico, que quando chamado por Jesus para ser seu discípulo, ele não quis ir, porque estava preso ao que tinha. Materialista, egoísta, dando valor a essa vida, ao que é do agora. Não entendeu o Senhor falando com ele, porque estava muito preso à propriedade, à riqueza. Hoje nós temos muitos cristãos presos às coisas, presos à coisa mesmo, material. Temos. Ainda que as pessoas sejam mais pobres, tem pessoa pobre, financeiramente falando, apegada ao pouco que tem. Olha aquela mulher que foi para o gasofilácio da época de Jesus. Jesus está sentado, supõe-se, aqui assim, por exemplo, à minha direita, olhando de lado. Aquela velhinha, aquela mulher pobre, a mais pobre do culto daquele dia, daquele momento, põe no gasofilácio tudo que ela tem. Quando ela põe tudo que ela tem, ela está falando assim para você: eu não sou materialista, isso aqui para mim, mesmo que seja tudo que eu tenho, não tem valor diante da oportunidade de servir ao meu Deus. Foi isso que ela fez, foi isso que ela falou. Deus tem mais para você do que você tem pensado, do que você tem almejado para a tua vida. Porque o que Deus tem para a sua vida vai além do que você vê, vai além do que você pode pôr a mão e sentir com o seu tato. Vai além disso. Tudo que Deus tem para você vai além do que você pensa. Vai muito além. Paulo estava preso ao que recebera, a formação, a tradição, a família, o ser isso, o ser aquilo, aquela prepotência. Eu tenho cartas, eu vou levar essa autorização para prender quem eu quiser. Mas Deus para ele pelo caminho e fala: não, o que vai ser da tua vida é o que eu quero para você, o que eu tenho para você vai além dos seus planos. E o que é que Deus teve para Paulo? Sofrimento. Sofrimento. Toda a vida dele, ele sofreu. Passou fome, passou frio. Tem lugar naquela região que a temperatura vai abaixo de 0. Alguns lugares não chega a nevar, mas vai abaixo de 0. Fome, frio. Foi chicoteado. Foi preso. Foi abandonado. Você sabia que até mesmo entre muitos líderes da época, Paulo não era aceito como apóstolo, não é? Passou por tudo isso. Nunca deixou o Senhor, nunca deixou de amar Deus, nunca parou a obra de Deus em sua vida. Sabe por quê? Aquela experiência daquele dia na estrada para Damasco marcou a vida dele para sempre. Quando o cristão tem essa experiência profunda com Deus que o marca para sempre. Nunca mais ele consegue deixar o Senhor nosso Deus. Você sabia que numa reunião 2, 3 semanas atrás, com pessoas que trabalham no ramo, me parece que são mais de 12 milhões de crentes que deixaram o Evangelho. Não é deixar a igreja. Deixar a igreja, isso é relativo, deixar o Evangelho mesmo. Por exemplo, a pessoa vem do ocultismo, da feitiçaria, essas coisas. Ela conhece Jesus, entrega a vida para Ele,
Daqui a pouco ela abandona o Senhor e volta para aquilo que fazia antes. Tem um número muito grande de pessoas. E o que faltou para essa pessoa? Não adianta a gente pensar que faltou formação da igreja, porque a igreja ensina no púlpito, ensina na sala de aula, ensina no aconselhamento, ensina no dia a dia. Faltou aquela experiência pessoal com Jesus. Quem é marcado pelo Senhor numa experiência pessoal, pode vir o que for, ele não deixa o Senhor jamais. Não deixa. O que é que Jesus tinha para Paulo? Sofrimento, igreja, só sofrimento ele teve. Toda a vida, na velhice ainda, fica cego, não se sabe se é de uma vista, de duas, mas perde parte da visão, uma boa parte da visão. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem família, não tem nada, não tem ninguém, vai preso e condenado à morte. Em nenhum momento você vê esse homem reclamando da sua vida ou falando que não tenha valido a pena. Muito pelo contrário, lá no final da vida, ele fala: combati, continue, acabei a carreira, guardei a fé. Ele diz: eu cumpri a missão, o propósito. E agora, em seguida, ele fala que para ele o viver era Cristo e morrer era lucro, porque em nenhum momento teve a sua vida como preciosa. Mais precioso foi o plano que Deus teve para a vida dele. Será que podemos encontrar em nosso meio esse tipo de cristianismo? Podemos encontrar aqui nessa noite? Você está disposto a fazer a oração e falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser como Paulo? Paulo largou tudo e um pouco mais do que tudo. Hoje você prega o Evangelho e a gente vê pessoas falando assim, pregando, né? Em outras palavras, na verdade, vem para cá, vem para Jesus, que o que nunca aconteceu na sua vida de bom vai acontecer, o dinheiro que você nunca teve vai ter, e tudo isso é verdade, vai acontecer, porque o Senhor não ama essas coisas na vida dos homens. Mas e se o Senhor falar para você: vem para mim, tua vida vai mudar sim, vai melhorar muito, mas só que você vai sofrer a vida toda por causa do meu nome. Você viria assim mesmo? Sei não. Henrique, por favor. Você viria assim mesmo? Você imaginou uma igreja constituída por Paulos, todos como Paulo aqui em Acanga, nesse mundo? O que aconteceria? Não ficaria ninguém de fora. Todos seriam salvos. Paulo fala que não teve a sua vida por preciosa. Muito pelo contrário. Precioso aos olhos desse homem era o plano que Deus tinha para a sua vida. Ele não ficou questionando. Ele se entregou ao Senhor. Porque a experiência marca. Fala comigo: a experiência marca para sempre. Amém? Talvez seja isso que esteja faltando para você se entregar ao Senhor. Uma experiência com Ele. Você sabe que quando a pessoa não tem experiência, tudo enfada. Tudo enfada. Até o culto enfada. Pode ser o maior pregador do mundo, vai enfadar. No máximo vai sentir um alívio emocional, alguma coisa assim, mas enfada. Quando a pessoa tem experiência com o Senhor, qualquer coisa, se é que eu posso dizer dessa forma, qualquer coisa que vem de Deus, a enche de alegria, de regozijo, qualquer coisa, qualquer culto, não existe qualquer culto, mas só para entender, qualquer culto, qualquer lugar, a pessoa fica feliz com o Senhor, né? Paulo dava graças a Deus porque tinha o que comer, e algumas vezes não teve. E você vê a igreja, como a igreja é hoje, não só aqui na cidade, nesse país, a igreja evangélica é mais rica que a igreja católica aqui no país. Ela tem mais recursos que a igreja católica. Deus abençoou a igreja. A igreja tem tudo o que ela precisa e até o que ela não precisa, né? Eu fui num lugar pregar um dia desse. Graças a Deus pelo que Deus tem dado para essa igreja e para tantas igrejas nossas aí.
Tinha lá uma pessoa, um moço com uma guitarra, que, gente, eu não sei, mas que a guitarra ela é formada de 2 partes. Estava soltando, faltava uma corda, toda descascada, estava podre, né? Podre, sozinho. O microfone, esses microfones de brinquedo, deve ser uma coisa horrível, uma caixa toda remendada, mas aquilo, meu Deus. Mas quando aquele moço, ele baixa o microfone, começa a tocar e cantar. Eu preguei agora há pouco aqui. Eu comecei a pregar, parei, porque a unção de Deus veio de uma forma, junto com aquele moço, que eu sentei, falei, não tenho o que fazer mais, eu sentei. O Espírito fazia. Deus não precisa de nada a não ser de uma convicção profunda dentro de você. Isso você vai ter se você se entregar ao Senhor, buscar a Deus. Porque do contrário, o resto só vai enfadar a tua vida. Só enfado. Busque a Deus. Fala, Senhor, eu quero essa experiência. Eu quero sentir esse poder. Eu ouvi e eu quero experimentar. Então prova que a tua palavra é a verdade. E eu posso ter essa experiência. Ser diferente. Você imaginou, você vai pregar. Eu li um versículo. Eu fui falar, o céu veio abaixo. E aquela unção, eu sentei, fazer o quê? Eu fiquei olhando aquilo, falei, Jesus, o Senhor ainda faz essas coisas. Glória a Deus por isso. Convicção profunda de amor a Deus. Aí eu fiquei sabendo que aquele moço, olha outra coisa que as nossas exigências impedem, né? Aquele moço tinha deixado o tráfico e o uso de droga há 2 meses no bairro lá, 2 meses. Foi crente lá na sua adolescência, chegou a ser preso, voltou 2 meses, estava lá. No primeiro momento da vida dele na igreja, era aquele enfado. Depois a gente conversa e ele me explica. Mas quando ele volta e tem uma experiência profunda com o Senhor, aquilo marca. E o prazer dele é estar diante da igreja adorando o Senhor. Se você vê a cena desse aparato que eu te descrevi, eu não sei como dizer. Daqui eu sento depois daquele momento que o povo nem esqueceu que tinha pregador, esqueceu tudo. Eu sento e fiquei olhando aquilo. Falei, que vergonha que dá. Deus, Ele não quer de você a não ser uma profunda convicção, uma experiência bem profunda lá dentro, onde você é marcado para sempre, para a eternidade. Deus oferece para você isso a partir dessa noite. Eu não vou dizer o que o Senhor não está dizendo. Eu não estou dizendo que você vai ter nessa noite. Você vai ter a partir dessa noite. Depende de você buscar a Deus. Se você buscar a qualquer momento, você vai ter. Deus vai mergulhar você num poder sobrenatural tão profundamente marcante que essa sensação nunca mais vai sair, se é esse termo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos enquanto Ele toca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Suricanta alabás. Ore a Deus. Responda na oração que você vai fazer agora, a pregação que você ouviu, mas responda para Deus, não para mim. Porque eu não posso fazer nada para você. Então responda para o Senhor. Você entendeu a palavra, a mensagem. Aleluia. Eu sei que, continue orando, fecha seus olhos. Eu sei que às vezes realmente enfada, tudo enfada. Mas quando o enfado está muito presente é porque aquela experiência lá bem profunda que nós deveríamos ter tido com o Senhor,
está faltando. Porque essa experiência profunda com Jesus, como Paulo teve, gerou nele um poder, um ânimo, uma vontade de viver para Jesus inigualável, incomparável. Inclusive historicamente você vê poucos, tem, mas, aleluia, não tantos assim. Aleluia, Jesus. Por isso que ele chega ao ponto de dizer: o viver dele era Cristo e o morrer era lucro, era ganho. Morrer para ele não era uma derrota, não era o fim, era uma conquista, era uma vitória, porque ele sabia que a morte para ele era, na verdade, aleluia, a oportunidade para estar diante de Jesus, estar aos pés do Senhor para sempre. Aquele que lhe serviu com tanto amor, tanta dedicação, que lhe custou a vida. Ele foi assim. E Deus quer que nós sejamos assim. Agora depende de você aceitar, você querer? Sim, depende. Paulo, mesmo sem entender, ele era temente a Deus, ele queria Deus, mas não conhecia a verdade. Por isso que Deus pôde pegar Paulo, jogar no chão e dar-lhe uma experiência pessoal. Ele viu uma luz tão forte que emanou de Jesus, que ele ficou cego por uns dias. Aleluia, Jesus. Nós pedimos muitas coisas a Deus e não pedimos a sua presença. Quando eu buscar a presença do Senhor, eu vou ter experiências profundas com o nosso Deus. Enquanto você pede outras coisas, o diabo fica tranquilo com você. Mas quando você pedir ao Senhor: Deus, eu quero a sua presença, as experiências profundas que os homens da Bíblia tiveram, eu quero na minha vida, para servir ao Senhor como eles serviram, você pode ter certeza que o diabo vai despertar, vai levantar. Porque uma das coisas que ele mais ama é um crente inerte, indiferente, cheio de suas próprias razões, e fica remoendo isso dentro dele dia e noite, fazendo seus próprios planos para a sua vida, esquecendo que Deus tem algo maior para cada um de nós, algo que vai para a eternidade e nunca vai acabar. Aleluia, algo que não termina aqui nesse mundo como ele é, mas ele entra na eternidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, canta alabás, aleluia, Jesus, glórias, aleluia, Jesus, alabás, canta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você buscar ao Senhor, buscar a Deus, buscar ao Senhor, você vai receber. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha para cá um pouquinho, por favor. Não levante a sua mão. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui já oraram em línguas estranhas? Hoje no batismo, na hora que um moço de Balbinos foi ser batizado, Balbinos, né? Foi ser batizado na água, ele foi batizado com o Espírito Santo. Orou em línguas, quem estava próximo, os diáconos ouviram. E quando nós somos pessoas entregues ao Senhor, a primeira coisa que eu vou experimentar
é o batismo com o Espírito Santo. É a bênção que eu não posso abrir mão, eu não posso deixar para depois. Eu preciso dessa bênção, você precisa dessa bênção. Se você não é, comece a pedir essa bênção ao Senhor, comece a buscar a Deus e não negligencie, porque às vezes nós colocamos outras coisas no lugar do principal. E Deus vai usar o principal, não as outras coisas. As outras coisas vêm depois. Deus quer que a igreja seja uma igreja que use os dons espirituais, que flua o poder de Deus. E não aqui dentro. Aqui dentro é fácil, aqui dentro qualquer um faz. Mas é lá fora. É no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, onde você estiver. Lá o campo de batalha. Lá é a guerra dia e noite. Lá não para, você sabe disso. Aqui também nós temos lutas espirituais. Mas não é para cá que Deus destinou. É para lá, lá para fora. Aqui é adoração. Lá é serviço intenso, luta terrível. Você sabe que ser crente hoje é mais difícil do que foi ontem. E amanhã será mais difícil ainda. A igreja precisa dessa bênção, porque é uma arma de Deus nas suas mãos. Amém?